O Clube do Remo perde uma posição na tabela mesmo após empatar contra o líder do campeonato fora de casa. Sem vencer e convencer, a torcida tá na bronca, pede a cabeça do técnico que é blindado pela diretoria. Enquanto isso, rumores abalam os pilares do Bainão. Vamos falar sobre esse caldeirão de notícias do nosso Leão Azul aqui no RemoCast? Chega mais! E antes da gente falar, antes de iniciar esse bate-papo, a gente deixa sempre 3 pedidos. Te inscreve no canal do RemoCast, curte nossos conteúdos, e se você tem algum amigo que ainda não conhece o projeto RemoCast, manda esse link para ele fazer parte da melhor mesa de debate sobre o Clube do Remo na internet. Lembrando que esse vídeo tem o patrocínio do nosso parceiro Iolo Pizza. Salve, Rodrigo, salve, Betinho, tudo certo, galera? Tudo certo, Igor, tudo certo, Gilberto. Mais uma rodada do Campeonato Brasileiro aí para a gente comentar. Meus amigos, vamos falar sobre o nosso Leão Azul. A rodada ainda não acabou, mas o Clube do Remo já jogou naquela batalha lá em Curitiba. Estive lá, estava no apoio, torcendo para o Leão Azul, mas vou te dizer, saí com o sentimento do estádio que dava para a gente ter ganho, cara. Dava para vencer aquela partida, fazer 2 vitórias contra o Curitiba no ano, seria excelente, a gente ia voltar para o G4, mas parece, na minha percepção, pelo menos, que o Remo está limitado não pelas peças, mas pela forma de jogar. Vou dizer logo, não gostei daquela dobrada de lateral, achei que o técnico demorou a mexer no segundo tempo, apesar do primeiro tempo ter tido chance clara, teve chance, jogou até bem no primeiro tempo, na minha opinião, mas demorou a mexer, já poderia ter tirado o Davó, que economizaria toda aquela confusão que rolou, e quando estava com a mais, né, meus amigos, pelo amor de Deus, sem conseguir envolver. Mas o fato é o seguinte, Igor, Rodrigo, eu estava no estádio, estava para apoiar, estava lá para torcer durante 45 minutos no primeiro tempo e no segundo tempo. Mas eu não consigo entender, meu irmão, certos torcedores que o cara vai para cornetar, meu. Daí fiquei puto lá na arquibancada, falei poucas e boas para alguns lá. Pô, durante o jogo, torce, cara, torce, apoia, depois tu xinga o técnico, como eu fiz, entendeste? Mas, meu irmão, vou te dizer, Remo perdeu uma excelente chance de entrar no G4, mas ainda assim eu confio que o Remo vai vencer na próxima rodada. Espero, tô com esperanças baixas, que o Antônio Oliveira consiga extrair alguma coisa, caso contrário, vai cair, e eu acho que esse vai ser o destino deles. Vai lá, Igor. Meu amigo, a gente acompanhou o jogo aí, foi um jogo bastante interessante, um jogo aí, em termos de arbitragem aí, muitos fatos inéditos, né? Muita confusão de arbitragem, expulsa sem pênalti, depois desmarca pênalti, expulsa de volta, mas aparentemente todos os lances foram dados como certo, realmente o Caio Vinícius tem uma atrapalha ali um pouquinho, poderia se considerar, agora se ele marca o pênalti ali também, nada a reclamar, porque foi uma cotovelada assintosa, podia sim ter sido expulso. No que tange ao jogo em si, né, Beto? Eu acho que fica até um pouco repetitivo, né, cara? Eu continuo vendo atletas totalmente sem condições de serem titulares do clube do Remo, ou sem vontade, eu não sei se o cara quer sabotar, porque eu vou nominar, né? Por exemplo, eu vejo o Sávio não consegue passar do meio de campo, cara. Sabe? Não consegue passar do meio de campo. Eu não sei o que aconteceu com esse atleta. Ele chegou uma bola que ele podia, aquela que ele pega de frente, ele podia ter chutado mais em cima, mais próximo. Ele já meio que já se livra da bola, chuta em cima, facilitou o trabalho ali. Então eu continuo vendo muitos jogadores. Eu acho que os uruguaios tiveram. O Nico foi muito ruim na partida. E em relação à substituição, cara, eu vejo muito cara que entra ali e não consegue jogar. O Regis entrou, não conseguiu jogar, o Eduardo não conseguiu jogar. Então, assim, eu vejo às vezes o treinador às vezes segura, porque também os caras que estão entrando ali, eles sabem que não vão entregar o que está precisando. E só vou passar a palavra do Rodrigo aqui para não falar, me estender muito. Eu particularmente gostei da dobrada de laterais, viu? Acho que saiu algumas jogadas boas ali, inclusive poderia ter saído um gol ali na jogada do Marcelinho se ele tivesse passado a bola, que é um erro que tem acontecido muito, esse erro coletivo de ver o cara que está melhor posicionado e passar a bola. 1-0 ali, dificilmente Curitiba chegava no empate, viu? Vai lá, Rodrigo.
Pois é, amigo Beto, realmente, essa análise que a gente fica um pouco repetitiva, mas eu acho que o Clube do Remo ali no primeiro tempo fez um bom jogo. Eu acho que dentro da proposta de jogo, que foi segurar o ímpeto do Curitiba, que veio com a responsabilidade, líder do campeonato, estádio lotado, o Remo se ouve bem, conseguiu ali segurar o ímpeto do Curitiba naqueles 20 primeiros minutos iniciais, teve chances ali de abrir o marcador ali com, acho que foi o Sábio que deu aquele chute, né, em cima do goleiro. Poderia ter feito 1-0, depois teve aquele lance polêmico do pênalti. Eu creio, na minha opinião, vendo aí a análise de alguns profissionais, inclusive utilizando a própria regra, foi pênalti ali e a expulsão do goleiro. Mas, enfim, em relação ao segundo tempo, depois que o Remo ficou com um a menos, realmente ficou aquela digamos assim... Com mais, pô. Jogou com 11, eles com 10, né? Isso, exatamente. Ficou com a menos, o Curitiba ficou com a menos, então ficou aquela sensação que poderíamos chegar, né? Acho que as substituições do Regis ali, a entrada de mais essa dobrada de lateral, foi continuada a dobrada de lateral, colocado o Pedro Costa, que também não entrou bem. Aí, enfim, alguns jogadores, como o Igor falou, parece que estão devendo. E às vezes, por exemplo, se o time do Remo está com um a mais, qual era a situação de jogo? Girar o jogo. Girar o jogo. Girar o quê? Para que o espaço fosse aberto. O que a gente observava? Muito chutão, jogadores se livrando da bola, de alguma forma, passes errados e passes simples, companheiro do lado. Por isso que às vezes eu falo que a responsabilidade também é dos jogadores em determinados momentos. Eu acho que o empate, pela circunstância, pode ter sido frustrante, mas para o campeonato, até pelo próprio Curitiba, assim, que vem numa condição de líder ali, vem numa crescente, mas não ganha dentro de casa. Quarta partida, torcedor vaiou. Enfim, eu acho que foi um bom resultado e agora nós vamos vir para 2 jogos, um em casa, um fora, contra um time da zona de rebaixamento, que a gente pode fazer uma pontuação para se consolidar nesse G4 aí. Meus amigos, vocês estão vendo aí, a bancada está mais ou menos dividida, a gente quer saber a tua opinião, deixa aí nos comentários, a tua opinião vale muito aqui pra gente, tá na bronca com o técnico, já tá querendo ver ele bem longe do Bainão, ou então ainda acha que pode extrair alguma coisa, se os jogadores conseguirem aí desempenhar um pouco melhor, melhorar esse entendimento físico, essa preparação física, a parte tática, enfim, deixa aí nos comentários, se vai comentar, já deixa logo o hype, deixa o like também aqui nesse conteúdo, isso ajuda pra caramba o YouTube a distribuir o Remocast, trazer cada vez mais remistas para cá, para essa mesa de debate. Te inscreve no canal, se ainda não é inscrito, não é inscrita, ativa o sininho para receber uma notificação sempre que a gente liberar um conteúdo novo por aqui. Clube do Remo, meus amigos, que agora, neste exato momento da gravação deste bate-papo aqui, já caiu uma posição. Ficou em 6º lugar. Um resultado não ajudou. Foi justamente a vitória do Criciúma. Que campanha está fazendo o Criciúma com o Eduardo Batista, que é um sonho de consumo da torcida, que retornasse para o Clube do Remo. Saiu praticamente do Z4 para o G4. Já está na 4ª posição. Ultrapassou o Clube do Remo, ultrapassou o Novo Horizontino também. Cuiabá empatou, então ficou ali um pouco mais atrás, mas ainda tem aí Vila Nova e Avaí, que ainda jogam nesta terça-feira, podem tirar posições do Clube do Remo. O Clube do Remo pode cair ali até para 8º lugar. Né? Esse é o risco principal. Neste momento está em 6º, pode cair para 8ª posição. As rodadas têm ajudado bastante o Clube do Remo, mas a gente sabe que a sorte ela não vai estar sempre ao nosso lado. Por isso que é preciso fazer os 3 pontos, principalmente nessa próxima rodada. Meus amigos, um outro assunto que abalou as estruturas do Clube do Remo, além da questão do Marco Braz ter vindo para a entrevista coletiva no lugar do técnico, basicamente para reclamar da arbitragem, né? Então você não vai falar de tática, não vai falar de escalação com o executivo de futebol, isso aí tu falas com o treinador. Mas quem foi para a coletiva foi o executivo de futebol, o treinador ficou caladinho, blindado, já voltou para Belém para recomeçar os trabalhos. E as notícias são justamente, meus amigos, justamente dessa centralização no departamento de futebol, que o Marco Braz é o manda-chuva, é ele que resolve tudo. Inclusive, foi noticiado hoje que há contratos feitos já na gestão do Marco Braz que não passa pelo departamento jurídico do clube, não passa pelos advogados que atendem os interesses do Clube do Remo, abnegados dentro do clube.
O que o Leão fala, que a diretoria do Remo fala, é que isso não existe, praticamente desmentindo a galera que deu a notícia e que todos os contratos passam sim pela análise do departamento jurídico. O fato é que Marco Braz foi convocado para a próxima reunião do Conselho Deliberativo do Clube do Remo para dar esclarecimentos. Rodrigo, o que as tuas fontes estão dizendo aí sobre essa situação, sobre essa polêmica, além dentro de campo, fora de campo também? O negócio está conturbado lá pelos lados do Bainão. Bem, Beto, pelas minhas fontes aí que eu andei conversando, essa informação meio que não procede. E muito curioso, uma informação desse tipo surgir no momento de instabilidade do clube, principalmente aí pela questão da manutenção do treinador, né? Então já o Marco Braz já começa a pegar essa pressão aí do treinador para sair, começam a ter essas informações aí, meio que para dar um alerta para ele. Eu acho muito difícil, pessoas ligadas à parte jurídica do clube me confirmaram que isso não existe, tem sido reiterado em determinados grupos. Curiosamente, as pessoas que às vezes dão esse tipo de informação são as mesmas que colocaram aí que o Antônio de Oliveira já tinha sido demitido, ou seja, é complicado você, às vezes, colocar esse tipo de informação no momento em que o clube está passando por essa instabilidade. Pelo menos isso a priori não existe, né? Mas, enfim, além disso, o Marco Braz, a gente está reclamando do dirigente que trouxe para o Remo em torno de 5 milhões em termos de transações de jogadores e de outros dirigentes, né? De executivo, de técnico, enfim. Conseguiu desfazer contratos de jogadores que a torcida estava insatisfeita, no caso do Viseu, colocou um contrato de quase 3 milhões lá para o Alianza Lima do Peru, jogou essa bomba para lá. Enfim, é um cara que está tentando colocar um mínimo de profissionalismo dentro do Remo. E mesmo assim você observa que ele é criticado, né? Então, a gente não sabe o que o torcedor do Remo ele quer de fato. O Papelinho saiu, chegou um melhor e ele está sendo aí, digamos assim, criticado por essa situação aí de contratos do jurídico. Acho que teve que encontrar alguma coisa para falar dele. Enfim, esse é o ambiente do Clube do Remo, é um ambiente, digamos assim, que tem essas divergências, principalmente no momento de estabilidade do time dentro de campo. Mas eu creio que isso não existe, isso é uma informação que foi colocada aí, foi jogada, e creio que ele vai dar os esclarecimentos necessários na reunião do CONDEL, lá no dia 8 de setembro. Igor, a gente já comentou aqui diversas vezes questões relacionadas à parte jurídica. Tu que és aí o operador do direito, pode até esclarecer certas coisas para a gente. A gente não tem muitos detalhes agora. O que a gente fala é que a história, né, ela tem sempre 3 lados. Então, vamos ver quando que essa verdade vai aparecer. O fato é que o CONDEL aparentemente está em cima para fiscalizar e, logicamente, que todas as contas elas têm que ser analisadas por quem fiscaliza dentro do clube. Quais são os riscos, né, de certos tipos de contrato serem feitos às escusas, que a gente sabe que já aconteceu no passado com o Clube do Remo, e a importância de estar ali sempre vigilante para o Clube do Remo sempre estar em primeiro lugar, cara. Eu acho que partindo desse debate, né, sobre ambiente tumultuado, que eu acho que sim, eu acho que às vezes tem muita gente interessada em tumultuar, o melhor momento de repente que o Remo está vivendo aí nos últimos anos, né? E mesmo assim, eu acho que as pessoas insistem muitas vezes em remar para trás, né? Eu acho que até mesmo dessas próprias que a gente discute, o Braz está mandando no Remo. Pô, a gente sabe que tem um presidente lá, a gente sabe que tem um presidente que manda, a gente sabe que tem um presidente que não pode falar no momento porque foi punido, mas as pessoas insistem, né, em fazer, às vezes até criar um embate, né? Essa questão de contrato também para mim é muito simples. Se não está passando, vai chegar lá, ó, eu quero que os contratos passem. O que não passou, a gente vai verificar lá na frente. Porque é até estranho, cara, o cara que tá ligado ao futebol, tá naquele corre-corre, né? Tá procurando contratação, tá procurando ajeitar, tá fazendo logística do time, ele tá sempre ali. Pode não gostar do Braz, mas ele tá sempre ali. Aí o Remo vai convocar o cara que tá ali diretamente ligado ao futebol para ele perder tempo fazendo um esclarecimento nesse momento da competição, Então, assim, me parece uma coisa completamente ilógica, sabe? Não é o momento de fazer isso. Se não estava acontecendo, que a gente já falou aqui pelas fontes, que não existe isso, mas se tivesse acontecido, olha, é para passar por lá. O que aconteceu a gente vê depois. Agora, convocar o cara perder tempo, né? O Remo ganha aqui, vai jogar uma lá contra o Amazonas, podendo ali fazer 6 pontos aí, voltar para casa, ficar numa situação completamente favorável.
Aí a gente fica criando esses ambientes para o cara vir ter que se explicar perante a instituição, sendo que ele tem outra coisa importante para fazer nesse exato momento, que é ali correr junto com o time, trabalhar junto com o time. Então, são essas coisas que eu realmente não entendo, sabe, cara? Em termos de ambiente, ao invés da galera se unir, né, que pega um pouco disso que tu tá falando no estádio, todo mundo tem o direito de criticar, mas porra, vai pro estádio, mano. Vai pro estádio, torce para ganhar o Criciúma, para fazer os pontos, mas não, tem muita gente, infelizmente, que insiste em remar contra a verdade, e é essa, meu amigo. Eu particularmente acho que o Conselho Deliberativo tem que estar vigilante, mas neste caso, quem deveria ser convocado, na minha opinião, é a diretoria jurídica. Né? Já que tem essa desconfiança, vem cá, diretor jurídico, o que está acontecendo? Que contratos são esses? Quais os contratos que vocês estão analisando? Tem alguém que chegou que vocês não analisaram? Enfim, fazer a cobrança em cima de quem está trabalhando ali na parte burocrática, já que o diretor está ali na parte executiva. Enfim, é a minha opinião, a gente quer muito saber a tua, deixa aí nos comentários, comenta sobre os assuntos que a gente falou aqui neste vídeo, deixa o like, o hype também, te inscreve no canal, vem fazer parte dessa comunidade que é feito para ti, azulino, azulina, que vive de fato o Clube do Remo. Já já a gente está de volta, saudações azulinas e até já!